Bom dia. Amém, glória a Deus. Começando essa quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, com esse louvor racídico, sem letra. Esse é um hábito dos judeus ortodoxos da área racídica, porque eles entendem que a nossa alma também tem uma canção. Então, o judaísmo ele tem eles não defendem a tricotomia que nós defendemos, né? Corpo, alma e espírito, teologicamente, mas na prática eles vivem isso. Porque quando um judeu ele está falando sobre Deus, geralmente ele fica balançando o corpo assim, ó. E quando ele canta, ele canta muito. Por quê? Quando ele balança o corpo, ele está dizendo, eu não posso falar de Deus sem que meu corpo todo sinta isso. Eu não posso orar sem que meu corpo todo se mova também. Eu não posso pensar em Deus sem que meu corpo todo também celebre a presença de Deus. E quando ele canta o louvor racídico, sem letra, ele está cantando com a alma dele. Então, não precisa de letra, porque a alma ela é muito mais do que nós pensamos. Então, às vezes, eles simplesmente deixam a melodia do profundo entrar e verbalizar em sílabas. Entende? Essa eu compus agora. Fresquinha, tá bom? E, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu pretendo falar rápido aqui, antes de trazer a nossa convidada especial. Para vocês que têm me acompanhado de manhã, daqui a pouco vai chegando alguns que vão chegando atrasadinhos, eu vou repetir essa informação. Nós estamos fazendo uma semana muito rica, uma semana muito rica de conteúdo. Muita gente me chamou para agradecer em reservado, muita gente me chamou para celebrar por esse conteúdo que nós estamos fazendo desde segunda-feira, e até então foi com a presença da minha amiga apóstola Fabiana, e o tema que fui eu que sugeri, eu construí esse tema, e nós falamos sobre vencendo, até ontem, né? Vencendo a criança rejeitada, a criança ferida interior. E o que é a criança ferida? É aquele papel que todos nós carregamos durante a vida inteira, às vezes, um papel
de uma criança realmente que foi ferida, porque a vida, através de pessoas, através de formadores, às vezes dos próprios pais, a vida nos bateu e nos fez gerar um outro lado, um lado instintivo do rejeitado, do ferido, do abandonado. E nós manifestamos esse lado nos nossos comportamentos, mesmo com a idade adulta, com a idade avançada. Isso tem que ser tratado. Então, constantemente nós temos que enfrentar, conhecer e perceber essa criança se manifestando em nossos hábitos. E nós temos que jogar uma antítese, que como é que faz para tratar isso? Já foi falado um pouquinho ontem pela apóstola Fabiana, psicóloga, mas amanhã, e eu já vou explicar, fica atento ao que eu vou dizer aqui. Fica atento. Amanhã não, hoje, amanhã, só Jesus para me dar graça. Eu vou ter que dar um jeito. Eu não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Por isso vocês têm que ficar muito atentos agora a tudo que eu postar no meu Instagram, principalmente no Stories. Então, hoje nós vamos entrar numa outra linha, continuação da de ontem. Hoje nós vamos receber uma outra psicóloga e pastora, amiga nossa também, que acompanha nosso ministério há muitos anos, e eu também tenho acompanhado o desenvolvimento dela como psicóloga. Essa mulher tem crescido bastante na profissão e no ministério, que é a pastora Rose, e psicóloga. E hoje nós vamos falar sobre vencendo a criança mimada interior. Então já é diferente, porque a criança ferida, ela é aquele cachorrinho que anda com o rabo entre as pernas, né? Às vezes você é uma pessoa que tem 40 anos de idade, mas tem medo de falar com os outros, tem medo de pedir alguma coisa, porque você apanhou da vida. Mas a criança mimada é o contrário, é aquela pessoa que faz o que quer, não tem medo das consequências. Mas por quê? Porque ela é indisciplinada, ela foi paparicada demais na vida, ela foi super protegida, e isso gerou. Então agora é uma outra diferença, o órgão formador dessa personalidade é outro. Não é o pai crítico, não é o pai ditador, não é o tirano, mas é o mimador, é o superprotetor. E o fruto não é a criança ferida, e sim a criança mimada, a criança indisciplinada e deliberada. E antes de eu abrir aqui para a pastora Rose, eu quero avisar para vocês. Eu não sei se será hoje à tarde, possivelmente será hoje à tarde. Ou se será amanhã, vai ser bem difícil, mas posso tentar, ou se será na sexta. Mas eu vou encerrar essa maratona sozinho, esmiuçando a letra da música Pais e Filhos do Renato Russo, porque eu acho que nem ele tinha ideia do que ele falou naquela música. São pelo menos 8 cases de crianças destruídas que aparecem naquela música. E no final ele mesmo dá algumas dicas na música, né? Como, por exemplo, ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E acima de tudo ele diz: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Então eu vou explicar tudo isso e vou dizer como sair desse papel de criança ferida, como sair desse papel de criança mimada, como sair também do papel de pai tirano, que você pode ter se transformado, de mãe tirana, mesmo não tendo filhos, é um papel de vida, você trata até o cachorro assim, e também de pai protetor demais, mãe protetora, super protetor, protege todo mundo ao teu redor, mima todo mundo ao teu redor, porque você não quer que as pessoas vivam o que você viveu. Então temos que sair do excesso nesses papéis para poder entrar numa linha, que essa linha eu vou explicar nessa live, que eu não sei se vai ser hoje, amanhã, eu não sei. Por quê? Porque hoje eu tenho que viajar já para dormir próximo ao aeroporto, porque amanhã, 7 da manhã, eu vou já para Porto Alegre, e de Porto Alegre eu pego um ônibus para o Uruguai. Então eu vou passar amanhã o dia todo em viagem. Não sei se eu não fizer a live hoje com essa conclusão, mais tarde, certamente na sexta-feira eu dou um jeito, porque eu já vou estar no Uruguai. Amém, gente? Então, sem mais delongas, avisos tendo sido dados. Deixa eu ver se eu vejo a pastora Rose por aqui. Tá aqui, doutora Rose Cabral. Chiquérrima, hein? Deixa eu colocá-la no contexto. É só ela aceitar aí. Já fiz o convite.
Bom dia, minha irmã. Bom dia, Deus te apóstolo. abençoe muito. Satisfação. Quanto tempo, né, que a gente não se vê, não se fala, né? Muito tempo que a gente não se vê, mas eu, assim, sou sua seguidora, sua Ah, discípula, continuo sua aluna. sim. Então, nossa, muita satisfação, Aonde? agradecida demais pela oportunidade. E assim, quero deixar aí de público a todos os teus seguidores, que eu sei que não são poucos, o diferencial que o ministério apóstolo, do apóstolo Ricardo Ribeiro fez no meu ministério. Então, eu digo para todo mundo que o Senhor era um mentor no meu ministério, no meu crescimento espiritual, continua sendo agora aí com essa linha profética, porque eu também descambei para o profético, o meu ministério agora está também no profético, então continuo aprendendo com o Senhor, e o Senhor, os seus ensinamentos, a sua bagagem, me levou, me ajudou a construir. Então, assim, sou libertadora e a formação também fez parte do seu ministério, sou ministra de cura interior, sou guerreira de batalha espiritual e as pessoas até hoje perguntam, acham estranho a forma que eu oro, e eu falei assim, é porque você não é guerreiro de batalha espiritual, você não foi aluno da escola de guerra do apóstolo Ricardo Ribeiro. É, Mas quem não é, entra lá, gente, no site do apóstolo, contrata lá o curso, porque você não vai se arrepender. essa turma dessa geração não sabe os cursos que a gente tem, né? Porque os cursos estão todos lá no site. Eu não vendo aqui pelo Instagram, eu não vendo, eu não falo. Porque eu tenho trabalhado muito, pastora, a reciprocidade, né? Tenho trabalhado assim desde o início da pandemia. Eu evito falar dos meus cursos, inclusive da formação em coaching, nossa, que tem um valor bem mais elevado, dos cursos de libertação, que são mais de 11 cursos diferentes de batalha espiritual que nós temos, ramificações, está tudo lá no site ministérioricardoRibeiro.com.br. Mas eu evito falar porque Deus me deu essa direção de dar o meu tudo, todo dia de manhã. O que eu faço aqui? É como alguém pega um tecido na máquina de lavar e torce. E é assim que eu me sinto, sendo torcido de toda a gota de unção que Deus me deu para liberar aqui gratuitamente nessas lives. Então, eu tenho dado o meu melhor e Deus tem levantado alguns que são recíprocos, ou seja, são pessoas que estão decidindo dizimar no nosso ministério, pessoas que estão decidindo. Às vezes, ontem, por exemplo, eu tive que comprar um celular caro. Tive que comprar um celular caro para poder fazer um material, um trabalho de qualidade, que não estava bom. A imagem já não estava boa, né? A tecnologia evoluiu. Então, eu sei que Deus vai levantar alguém que vai falar, apóstolo, quanto foi esse celular que eu vou semear isso na sua vida. Porque tudo isso que eu tenho feito é de graça e é para o reino. Agora, Uhum. se alguém quiser comprar os cursos... Agora, pastora Rose, antes da gente entrar no assunto, eu sei que o tempo está passando aqui já, né? Mas a última vez que nós nos vimos foi lá em... Foi aqui, eu estou morando agora na região dos Lagos, foi aqui na região dos Lagos, foi em Rio das Ostras, quando eu fui dar um congresso de batalha espiritual, lá no Caramba, Pastor é Moisés, não foi isso? mesmo. Eu congregava, era pastora auxiliar em um ministério lá em Olaria, Olaria. e aí eu já tinha ouvido, porque naquela época eu estava não formulando, eu já tinha curso de batalha espiritual, de libertação, Sim, e sim. eu estava me aprimorando. Você dirigia o Ministério de Intercessão, inclusive, na igreja de Olaria. Eu lembro. Exatamente. Exatamente. E depois tivemos a oportunidade do senhor estar lá presencialmente. Peguei lá, sim, dei um curso lá. Tenho, tenho seus DVDs. Caraca, volta e meia, assim, eu Ainda existe o DVD? desentoco. Não, eu tenho. Gente, eu tenho DVD Guarda que é dos relíquia, minha cursos. irmã. Vamos ter que Eu jogar isso tenho na internet. DVD. Eu Mas tenho vamos os lá. DVDs do apóstolo.
E olha, gente, vou dizer como talvez aí a irmã mais velha de vocês, a discípula mais velha, um pouquinho mais antiga aí do apóstolo. É verdade. Vocês não sabem o ouro que esse homem entrega. Às vezes eu falo umas coisas assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que ele está falando isso. Caraca, que ouro é esse? E muitas pessoas que eu indico, né? Que eu indico segui-lo, muitas vezes falam assim, cara, eu não entendo nada que. Poxa, É pastora, verdade. olha, É eu verdade. não entendo nada do que ele fala. Eu falei, mas eu entendo tudo. Em breve Eu vão entendo entender. tudo e, tipo assim, cara, eu bebo assim na fonte, mesmo que eu não Amém. entre, às vezes, no horário ao vivo, eu sempre tô lá no seu IGTV, deixa eu ver o que o apóstolo falou hoje. Aí eu vou lá e sigo, Amém. e tem sido inspiração, e são coisas que eu continuo aprendendo, e são coisas que eu ensino, apóstolo, porque tudo que eu aprendi no meu Repassa. ministério também, Isso, isso faz muito bem. Irmã, eu tô assim, rasgando e vamos vamos embora. tentar botar o foco aqui agora, já que nós fizemos aqui, matamos a saudade, fizemos a apresentação. Eu também tenho acompanhado o seu desenvolvimento, não apenas ministerial, espiritual, mas na carreira profissional. Você já está fazendo um trabalho bonito, né? Eu tenho olhado isso com muita alegria. E por isso eu tenho muitas psicólogas que nos seguem. Inclusive, nós estamos montando uma rede de psicólogos forte para cuidar do Brasil, uma rede que vai fazer parte do nosso ministério, mas nós vamos oferecer serviços pro bono, gratuitos, para ajudar algumas pessoas, né? Inclusive, você já está convidada. E eu queria te convidar a batermos um pouquinho, um papo sobre esse assunto que eu falei, que é essa criança mimada interior que nós carregamos. Existem pessoas que... Esses papéis transacionais que eu estou dizendo aqui, são os 4 principais papéis transacionais que eles vão se relacionando dentro de nós. O nosso lado pai crítico, todos nós temos, né? Às vezes, minha esposa faz um negócio daquele jeito de durão com ela, ou às vezes é ela que faz comigo. Poxa, você deixou o copo no lugar. Todos nós fazemos. O lado pai superprotetor, que todos nós também fazemos, até com o cachorrinho. Até uma criança tem esse papel. Tem aquela criança, meu filho, quando eu era pequenininho, falava assim, papai, tá calmo, papai? Fica calmo, papai. Que eu era nervosinho, né? Então ele, o meu bebê, me tratando como meu pai protetor, enquanto eu estava num papel de criança ferida. Olha que coisa linda isso, né? Então não tem a ver com idade, isso são apenas terminologias. Então são os 4 papéis fundamentais. O pai crítico, que gera a criança ferida. Essa criança ferida cresce e se torna um pai superprotetor, ou uma pessoa superprotetora. E essa pessoa superprotetora gera uma criança deliberada. Então, todo mundo que ela discipula, todo mundo que ela cria, todo mundo que ela convive, ela mima, ela passa a mão na cabeça, ela gera. Então, quando nós vemos alguém na vida que é deliberado, uma pessoa que não tem disciplinas, uma pessoa que não tem esse equilíbrio, né? Mimada, pessoas mimadas demais, que é tudo que elas veem, elas querem, ficam feridas se não receberem. É porque elas foram geradas, de alguma maneira, pela vida, e às vezes pelo próprio pai e mãe biológicos, por esse modelo superprotetor. Esse é o ponto de vista que nós temos na análise transacional, que eu vou finalizar, não sei, talvez hoje ou amanhã, com uma live especial só para fechar isso aí. Mas queria ouvir o que você tem a dizer dentro desses assuntos. Todos esses perfis aí que o senhor está trazendo tem muito a ver com a falta da formação emocional de cada um desses indivíduos na sua infância. Porque o pai e a mãe, ele vai se preocupar em dar uma educação, dar de comer, a mãe vai se preocupar em manter limpo, asseado, horário do banho, escola. O pai vai se preocupar em ter recursos para dar a melhor educação para aquele filho. Então, a criança, muitas vezes, dentro da família, a criança é aquele indivíduo que não é enxergado como
um pequeno adulto ou um futuro adulto naquela família. Uhum. Então, não há uma preocupação do pai, foi assim com meu pai e com a minha mãe, foi assim com o seu pai e com a sua mãe. Não há uma preocupação do pai e da mãe de formar emocionalmente, formar um equilíbrio emocional dentro de uma criança. Não Hoje há, se não, fala muito. não há um Pode falar. entendimento, né? Na verdade, a gente não tem um entendimento de que aquela criança está armazenando informações que vão gerar nela uma personalidade comportamental. Na verdade, a emoção está sendo criada sempre, mas uma emoção ruim, uma emoção perigosa, né? Exatamente. A criança, ela não sabe expressar a emoção dela. Então, aquela expressão do choro, por exemplo, numa criança, pode expressar uma necessidade fisiológica e pode também ser uma necessidade emocional. Por quê? Porque a criança e a mãe, até os 2 anos, até os 4 anos de idade, a relação filho e mãe, emocionalmente, filho e mãe são um só. Então, nós temos que entender todas essas fases que há na infância, que precisam ser fases bem tratadas, e tem que haver, no momento certo, aqueles momentos de castração, para que essa tal criança interior, que o senhor está falando desde segunda-feira, não seja um adulto infantilizado, não seja um adulto, como nós vamos tratar hoje, mimado, ou como o senhor tratou durante a semana, um adulto ferido. Por quê? Porque esse adulto não tem inteligência emocional. Não tem inteligência emocional, porque essa inteligência emocional, nós não sabíamos, nem nossos pais também, que essa inteligência emocional, ela precisa ser formada ainda na infância. Quando há um criança, quando é um bebê ainda. Entrando nessa área da inteligência emocional, foi muito bom você falar disso, porque para quem não sabe, o que é uma inteligência emocional? Inteligência emocional é a soma de 2 inteligências. Existem 9 inteligências diferentes. A inteligência musical, a inteligência corporal, a inteligência matemática, a inteligência... tem várias, eu não lembro todas de cabeça agora. Até espiritual também, inteligência espiritual. Espiritual. Existem 9 tipos de inteligência. Mas a inteligência interpessoal, que é eu aprendendo a me lidar comigo mesmo. E a inteligência, aliás, intrapessoal. A inteligência intrapessoal, eu aprendendo a lidar comigo mesmo. E a interpessoal, que é isso que eu faço na live, eu aprendendo a lidar com o outro. Por exemplo, eu vou fazer em breve, pastora, uma série de lives só com gente que eu discordo totalmente. Sim. Interessante. Sim, vou fazer live, vou chamar o ativista homossexual, eu vou chamar o pai de santo, macumbeiro, eu vou chamar o lado político que eu discordo, o religioso que bate numa linha totalmente diferente da minha, para nós termos um bom bate-papo aqui. Um bom bate-papo. E trocarmos figurinhas, cada um dizendo o seu ponto de vista. E o que gera isso? A inteligência, a soma da inteligência interpessoal, eu aprendi a me aceitar, intrapessoal, com a inteligência interpessoal, que eu aprendi a aceitar o outro. E quando essas 2 inteligências se juntam, o intra com o inter, gera-se esse tema aí que se chama inteligência emocional, a capacidade de lidar consigo mesmo, com o próximo, né? Isso, agora, só uma deixa aqui, eu sei que a pauta sua aí deve ter um conteúdo, mas essas lives aqui vai se acostumando, você vai voltar outras vezes. A gente prepara uma coisa e o Ricardo acaba com tudo. Vai para onde o espírito move. E vai ser bênção. Glória a Deus. Mas, amém. Veja bem, uma coisa que eu aprendi, você certamente aprendeu também, até mais do que eu, estudando psicologia, é que todas as inteligências elas podem ser recuperadas. Por isso que se chama inteligência. Então, tem gente que... Porque a gente tem que deixar logo essa verdade aqui, pastora, porque
ninguém nesse Brasil e quase nesse sistema oriental que nós vivemos, poucas pessoas tiveram a educação que deveria. Então, a maioria de nós está se identificando com essas lives porque estão falando, eu estou maravilhado, eu descobri que eu sou criança ferida, criança rebelde, criança rejeitada. Talvez não percebeu que também é um pai crítico, que é um pai superprotetor. Eu sou criança mimada. Então, já passou a fase da tua infância. Aí você fala, meu Deus, caiu a casa, eu já perdi tudo. Eu já perdi tudo, passou minha infância, e agora? O que eu farei? Então, eu vou deixar aqui logo essa dica para você. Inteligência se aprende. Então, se você não teve inteligência emocional na infância, se você não aprendeu inteligência emocional, se você não aprendeu a lidar com o próximo, eu demorei 38, 39 anos para ter capacidade para fazer uma live como essa. Na última vez que você me viu, eu não chegava aos pés da maturidade da inteligência emocional que eu tenho hoje. Então, se desenvolve. Por isso existem os psicólogos, existem os terapeutas, para que você possa conversar e falar, caraca, então existe esse mundo, existe esse ponto de vista. E é isso que nós estamos entregando aqui nessa live. Uhum. Exatamente. As múltiplas inteligências, né? Como o senhor citou aí, são conceitos da atualidade. O mundo está em evolução, o homem também está em evolução. E dentro desse processo evolutivo, temos visto e aprendido e temos falado a respeito de muitas coisas que são necessárias. Por quê? Porque foi-se entender que dentro de uma empresa, um adulto não consegue fazer um trabalho em equipe, a pessoa não tolera diferenças, ela ofende, né? Se ofende com facilidade aquela pessoa que acha que tudo é com ela. Tudo isso falta de inteligência emocional. E mais especificamente, nessa criança, que foi a criança mimada. Sim. E o que é essa criança mimada? A criança mimada é aquela que o pai e a mãe, mesmo que ela tivesse condições, mesmo ela tendo condições, o pai ou a mãe vai fazer por ela o que ela pode fazer. Então a criança já tem condições de comer sozinha, mas a mãe quer dar na boca. Uma outra coisa também que gera, que é um mimo e que é um erro, talvez na atualidade de muitos pais, é substituir a presença, o carinho e o amor incondicional por presentes. Então você vai ver uma criança, ela tem tudo, mas não brinca com nada. Porque o pai e a mãe quer substituir aquele tempo de atenção no lugar da por um brinquedo. Coloca presente. Isso. Um tablet, um celular, um joguinho. Não tem tempo. Gente, o problema não é falta de tempo, tá? Eu sei que está todo mundo trabalhando. Mesmo quem está em casa, está em home office, mas está em home office, tem o seu horário de trabalho ali a cumprir. As crianças estão em casa. Esse tempo também tem sido um tempo de muito aprendizado. Eu ouço o apóstolo, sabe, na clínica, nas pessoas que estão fazendo terapia, porque nesse tempo de pandemia muita gente procurou a terapia, né? Então, para terapeutas, não foi um tempo ruim a nível de trabalho, porque esse tempo aumentou muito o nosso trabalho. E o que a gente escuta é tipo assim, caraca, nossa, eu estou de saco cheio do meu filho dentro de casa. Eu não vejo a hora da escola voltar presencial, porque quer se livrar dessa responsabilidade. Quer se livrar dessa responsabilidade porque não tem essa inteligência emocional dentro de si, tem o filho, decide formar uma família, aí esse adulto mimado vai ser um péssimo marido, a mulher vai ser substituída. Tem homem que não bota o prato de comida dele. Eu conheço vários. Homem com 20 anos de casado que senta... Gente, eu não consigo entender isso. O homem senta o bumbum na cadeira e fica com aquela cara de Buda sentado. De Buda, né? Buda. Não é bunda, não. Um cara de Buda mesmo. Sentado na mesa esperando a mulher servir o prato dele, botar na mesa para ele. Sabe por quê? Porque a mamãezinha fazia isso para ele. Ele foi mimado pela mamãezinha assim.
Depois eles levantam com o bumbum dele e deixam o prato na mesa, e nem a cadeira que ele sentou ele bota no lugar. Por quê? Porque a mamãezinha faz isso para ele. E o dia que a mulher dele não fizer isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai largar a mulher, porque ele esperava que a mulher fosse a mamãezinha dele. E muitas vezes a própria mulher também é mimada demais, e ela espera que o marido seja para sempre o papaizinho dela. Por quê? Porque ela foi gerada dentro dessa placenta, dentro do placenta emocional, né? Dessa ideia de que todos têm que me mimar, porque eu sou a bonequinha, como diz o Cláudio Duarte, né? Eu sou a bonequinha do papai, eu sou a pequenininha do papai, né? Então, nesses momentos, o adulto tem que cair na real. Um exemplo muito normal, muito bom para nós usarmos. Aniversário. Esse aí bate em quase todo mundo aí. Quantos de nós ainda não temos crises existenciais na data do aniversário? Com certeza. 50 Com anos de idade, certeza. está reclamando. Ninguém me telefonou, ninguém me deu presente. Ninguém me deu presente. Gente, você tem 50 anos, ninguém está nem aí para você não, meu irmão. Apóstolo, a gente está numa sociedade que, infelizmente, a realidade é a seguinte. As famílias hoje têm uma pluralidade aí de famílias, mas independente da pluralidade dos tipos de família que existem, tem o papel do materno e do paterno. Alguém tem que fazer esse papel. Sim. E, infelizmente, nós temos muitas famílias, né, e que são mães solteiras ou mães que foram abandonadas na gestação. Essa figura paterna, ela não acontece, ela não é presente. Então, existem mulheres que, de uma forma, me perdoem aí, mulheres, mas aquelas mulheres que chegam na data, né, do Dia das Mães, que vai chegar aí, e diz assim, eu sou pai, porque eu sou pai e mãe. Não há condição alguma de uma mulher ser pai e mãe. Ela vai ser mãe. E essa criança vai procurar esse pai, essa figura paterna. E vai achar em algum lugar, às vezes, que nem deveria, né? Exatamente. Porque o órfão procura, é igual um cão farejador. Primeiro a sujeira que ele achar, ele vai lamber. Né? Exatamente. Porque essa figura paterna, ela é importante. E a mãe, apóstolo, ela é uma figura que estraga, principalmente nós que somos de origem, né, latina, temos a base latina e temos uma formação de família muito matriarcal, né? Então a mãe ela tem muita expressão. Então as mulheres elas são ensinadas a serem leoas, devoradoras, guerreiras. Não pode um leão todo dia. Não pode como é que se diz? Ser capacho de homem. A mulher tem que ser independente. A mulher tem que ser empoderada. Então tem uma carga tão grande nessa formação de rigidez nessa mulher, que quando você vai ver dentro do contexto familiar, isso não acontece com os homens. Verdade. Porque não tem como uma mulher passar esse conceito para um universo que é masculino. Não tem. Pode falar. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Eu tenho um arco e flecha aqui, você sabe que eu tenho uma parede de armas proféticas aqui na base apostólica. Já vi, bem legal. A última arma que eu comprei, por enquanto, eu tenho uma série na fila, a única coisa que eu não boto na minha parede profética é arma de fogo. Eu sou extremamente contra qualquer tipo de arma de fogo. Mas as simbologias proféticas na minha parede, eu tenho arco e flecha também. E o arco e a flecha, uma coisa que poucos sabem é que o arco não tem um elástico. Muita gente pensa que é um elástico que tem ali, mas aquilo é uma corda. É uma corda comum. E o segredo do arco é forçar para vergar o bambu antigamente. Hoje é mais difícil ainda, porque é metal. Vergar para poder... Quando você verga o arco,
quanto mais você conseguir... Não é fácil. Eu não consigo vergar o meu ainda, um arco original, né? Quando você verga ele, quanto mais você verga, você solta, a flecha vai longe. Então, a mulher não tem braço, é isso que eu quero dizer. A gente vê muito filme hoje que aparece as menininhas, adolescentes segurando arco e flecha, mulher segurando arco e flecha, mas não tem. A mulher não tem braço para vergar um arco como o homem tem. Não é nenhum tipo de machismo, são papéis. O homem é patriarca, a mulher é matriarca. E o que faz o casamento é a soma entre o patriarca e o matriarca. Não é só matri nem só pátria, que foi falado. Então, quando a Bíblia diz os valentes de Davi que vergavam um arco de bronze, era um arco muito mais difícil ainda. Era de bronze. Mas também, quando eles soltavam aquele arco, aquela flecha, podia ter uma fileira de 50 soldados. Aquela flecha atravessava todos eles. Então, quanto mais longe o filho vai, depende da força que o vergou. E essa força é essa placenta madura entre a unidade do pai e da mãe. E desses papéis. Exatamente. Esses papéis são muito importantes. E a mulher, quando ela tem o filho, emocionalmente, eles são um. Quem faz esse papel de apresentar aquela criança ao mundo, ou seja, apresentar o mundo ou o que há à sua volta, é justamente a figura paterna. Então, nesse processo de castração, segundo Freud explica, nesses processos castrativos, em que chega o tempo da criança sair do peito, chega o tempo da criança sair da fralda, e quando essa idade de 2 anos e a criança sai da fralda, é o momento, que está se iniciando aí para entrar na fase fálica, que é o tempo que descobre a sua sexualidade, e é justamente nessa fase fálica, se você não fizer bem esses papéis de castração... Exatamente. De cada ciclo. Exatamente, porque nesse período de 3 a 7 anos, é justamente o período em que a criança ela vai descobrir que ela é um menino ou uma menina. Então, o papel da sexualidade fica definido nessa faixa de idade. Nesse e ela setênio. Exatamente. Então, nessa fase, a presença paterna ela é importante, porque aquela criança vai ver que aquela mãe não é propriedade dela, porque até então a mãe e o filho eram um só, a mãe e o bebê é um só emocionalmente, o pai entra nessa história e aí tem toda uma coisa complexa explicada dentro do complexo de Édipo. O pai entra nessa relação de amor para dizer para aquela criança, olha, você não sabia não? Você é um terceiro indivíduo nessa relação. Você e sua mãe não são um só, não. Você é o terceiro indivíduo. E essa mulher aí é minha, porque eu sou homem. Eu sou homem, ela é mulher. Então a criança olha aquilo e diz, caraca, ela não é minha mulher. Ela não é minha. E essa mulher não me pertence. E aí ele se entende. Eu sou uma menina, e aí a menina se volta para o olhar do pai, porque aí o pai vai ser a primeira grande paixão da menina, e o filho, o menino, vai olhar para esse pai como seu primeiro herói. É verdade. Tá? Como seu primeiro herói. Então, gente, essas fases elas são muito importantes. Então, imagine essas fases, apóstolo, uma mãe desequilibrada nessas fases. Imagine uma mãe que não deixa o pai ser pai. Porque existem mulheres que não deixam. Os filhos são meus. Inclusive, pode falar. Inclusive, quando eu prego, já tem um tempo que eu não prego sobre isso, né? Até por causa da pandemia, que fechou um pouquinho as portas de movimentação física. Mas talvez eu fale aqui um pouco sobre isso daqui a uns dias. Quando eu dou meus seminários de paternidade, agora está na moda falar de paternidade também. Todo mundo fala, todo mundo escreveu livro. Mas
Eu falo isso é verdade, com humildade, mas é verdade. Eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre esse assunto nas igrejas no Brasil, né? Na época, quando eu comecei a falar disso, ninguém falava. E eu tenho códigos sobre isso mais antigos. Mas, enfim, shalom, pastor William, meu filho. Estava pensando em você. Que bom que você está aí. Saudade. Mas, veja bem. Nós fomos criados... eu estou tentando falar aqui de uma maneira espiritual e, ao mesmo tempo, de uma maneira psicológica e profética. Nós fomos criados num sistema onde o diabo quer que você seja mimado. Porque todo mimado se torna ou deliberado, libertino, indisciplinado, ou se torna um vitimista, que é o mal dessa era. O mimizento. Você vai no Facebook, você vai ver que é o universo do mimimi. Eu nem entro naquele negócio que eu não aguento aquilo. É o universo do mimimi. É o universo dos um choramingando para o outro e brigando. Parece um monte de criança solta numa creche que a professora saiu da sala e largou eles lá. Isso é o Facebook. Então, por isso que eu gosto do Instagram. O Instagram é mais intelectual, é mais maduro. Olha só que coisa. Dificilmente você vai ver uma live dessa categoria no Facebook. Né? É verdade. Não, dificilmente você vai ver. Então, mas isso foi proposital. E vamos levar um pouquinho para o lado espiritual também. Isso foi planejado pelo diabo. Porque o diabo quer uma sociedade ferida. Aí a gente vai lá para a criança ferida. E o diabo quer uma sociedade mimada, vitimista, botando culpa em todos. A culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe, a culpa foi da Dilma, a culpa foi do Bolsonaro, a culpa foi do Satanás, a culpa foi do pastor. Vou mudar de igreja porque meu pastor não me deu oportunidade. Ferido, igual a Chiquinha. E aí eu levo... Nós fomos criados pelo Chaves. Então, quem de nós não foi criado pelo Chaves? Quem de nós não foi criado pelo programa do Chaves? E o que é o programa do Chaves, pastora? É a orfandade manifesta em tudo. O Chaves é um órfão. E o Kiko é o quê? Uma criança sem pai. O Kiko é a criança mimada. É. É a criança mimada. A verdadeira expressão do mal que uma mãe que não tem marido ou da falta da expressão paterna faz para um garoto. Olha só, quando o professor Girafales fala assim, oi, dona Florinda, eu vim lhe trazer. Aí ela fala, quer tomar uma xícara de café? Você acha que aquilo era café mesmo que ela queria dar para ele? Não, tô falando sério, porque quando ela entra, o Kiko É fica do lado de verdade. fora. O Kiko tá sempre fica do lado de fora. O que está acontecendo lá dentro? Café, Uma mensagem subliminar aí, né? Eles estão tomando café. Nada. O menino é jogado para fora com um presente novo que ele ganhou para que o girafão lá entre dentro da casa da mãe e aproveite da mulher que é uma criança ferida e carente. Que também é. A dona Florinda é uma criança carente. E o que a dona Florinda se tornou? Porque ela era carente, ela ficou com raiva da vida, ela se tornou um pai crítico. Por isso que ela dá na cara do Girafales e cobra de todo mundo, porque ela se tornou um pai crítico, que nós falamos na live de ontem. E por ela ter se tornado um pai crítico, ela acabou criando uma criança defeituosa. E o Kiko, quando virar adulto, ele vai criar alguém assim. Olha que ciclo, alguém tem que finalizar isso. Quem é a Chiquinha? É um ciclo. Quem é a Chiquinha? A Chiquinha já é o contrário, é a ausência da mãe. Ela tem um casaco nas costas virado ao contrário, invertido, torcido, tudo. Ela chora. Por que a Chiquinha chora? Porque ela não tem um leito materno para poder dizer para ela, eu estou aqui contigo. Ela tem um pai que está sempre tentando pagar o aluguel. Né? Então, todos os papéis, você vê naquele personagem, só não tem um papel naquele seriado. Não tem um papel da sanidade, não tem. Ó, é verdade. É o seu barriga? O seu barriga é o pai que nunca encontra o filho. Até porque é o mesmo ator que faz o Nhonho e o seu barriga. Então, é o pai que nunca encontra o filho. Aí, pastora, por que eu estou falando isso?
Nós fomos criados por filosofias subliminares a vida inteira, para nos botar, nos prender, nos acorrentar em um desses papéis. Você vai se identificar com um deles e você fala, eu sou esse, eu sou esse. É igual no filme, eu sou esse. Mas ninguém apresenta o papel adulto, que é o que eu vou apresentar na próxima live, não sei quando vai ser, deve ser hoje de tarde, talvez. Em algum horário. Fiquem atentos aqui nesse Instagram, porque amanhã eu não vou poder fazer de manhã, porque eu vou estar dentro do avião. Então vai ser hoje de tarde, porque hoje eu já viajo de noite, algum horário, eu vou avisar aqui, que é a live onde eu vou interpretar a música do Renato Russo, Pais e Filhos, eu vou falar sobre o papel adulto. Vai ser tremendo, irmão, vai ser tremendo. Agora, só mais uma aqui. Lembra daquela musiquinha que a gente cantava? Que no Rio de Janeiro, cada estado, eles cantam diferente, né? A poesia. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Papai, né? no bolso. Bolso. Mamãe no coração. Mamãe no coração. O bolso furou. Papai caiu no chão. Mamãe, que é mais querida, guardei no coração. Então, o que é isso? Uma criança mimada. Meu pai foi embora. O bolso furou. Por quê? Porque pai é dinheiro. Muita gente fala assim, eu tive um ótimo pai. Nunca me faltou comida em casa, nunca me faltou roupa, nunca me faltou escola. Eu tive um ótimo pai. Faltou, meu irmão, faltou. Faltou o teu pai ir na reunião dos pais na escola. Porque a reunião não é das mães, não. O nome é reunião dos pais. Quem foi a mãe? Faltou o teu pai. E fazer um monte de coisa, mas você foi criado, programado para acreditar que pai é provisão. E as mulheres, mesmo dentro de um casamento estruturado, tudo certinho, vamos botar aí a família toda certinha, aquele pai tá ali. Essa mulher vai cobrar desse pai dinheiro, vai querer cobrar desse pai. E ela, por conta dessa criação que ela recebeu, já de uma sociedade matriarcal, né, que é a nossa, nesse conceito de criação. Essa mulher já foi, tipo assim, resolve tudo. Então, essa mulher, ela já é criada desde menina a ser a mãe do cara, a mãe do marido. E o marido vai sempre, porque a mãe sempre resolveu tudo. Sempre resolveu tudo. Por quê? Porque lá nessa fase fálica em que faltou a presença, mesmo o pai estando presente, mas se a mãe não permitir, apóstolo, você é tão sério, pela psicanálise, a definição de mãe é a seguinte. Imagine entrar na sua mente aí um jacaré com a boca aberta. Um jacaré com a boca aberta é a mãe. A criança está dentro da boca do jacaré. E a única coisa que impede esse jacaré de acabar, destruir essa criança, é uma varetinha. Eita! Caramba, que forte. É forte porque nós, mulheres, não sabemos a energia, o potencial que nós temos. E esse potencial, quanto pode ser destrutivo enquanto mães. Então, aquela mãe dominadora, aquela mãe, o filho é meu, a criança é minha, o pai, a partir do momento que você é mãe, o pai, aquele homem, aquele marido, deixa de ser, não é mais nada para você. Aquele filho vira quase um semideus, porque se a gente for olhar bem, essa relação entre Deus, minha relação com Deus enquanto mulher, minha relação com meu filho, peraí, Deus, espera aí, porque o filho é o centro de todas as coisas. Então, o conceito de maternidade é errado. Aí você leva para a adolescência. Essa criança mimada, ou o ser humano na adolescência, como um segundo nascimento. Porque aí ela vai nascer para o mundo. Na adolescência, você nasce para o mundo. Você nasce outro ciclo. E você nasce para esse... O início do... Desculpe, a teoria dos setênios, eu gosto muito da teoria dos setênios, que ela vai mostrando de 7 em 7 anos as mudanças, né? Porque a criança, nos 7 primeiros anos de vida, ela vai ter como referência o pai e a mãe. Aí, no segundo setênio, que é do 7 ao 14, ela começa a ter como referência o professor da escola. Agora, quando chega no terceiro setênio, que é esse aí, do 14 anos até o 21, que é a adolescência, ela vai nascer novamente. Mas agora para a influência dos colegas da escola, dos amiguinhos. Então ela começa a observar os amiguinhos e fala assim, então é assim, eles podem isso, eu também vou perder. Eles
E se não tiver uma formação lá do primeiro setênio bem definida, ou do segundo setênio bem definida, quando chega no terceiro, aí a menina vai falar, minha amiga gosta de menina, eu também vou gostar de menina, porque eu descobri isso agora, eu posso. O meu amigo gosta de fumar maconha, eu também posso fumar maconha, porque eu aprendi isso. É por aí. Tudo que não tá estruturado dentro do contexto familiar, e entenda, inteligência emocional na infância tem muito a ver com autoestima da criança. Só que autoestima não é você elogiar, nem usar, como a gente gosta, né, de usar como jargão evangélico, né, palavra positiva, confissão positiva, né? Que muitas vezes até muitas vezes as pessoas até usam de uma forma pejorativa, mas se você não souber usar, ela não vai surtir o efeito que precisa. Então não é só elogiar a autoestima, não é só elogio, mas é a criança perceber esse amor incondicional. Porque se você sente que há um amor incondicional por você na tua casa, na tua família, a tua família vai ser um referencial. Os teus pais vão ser aqueles pais de apoio. Exatamente. E um lugar seguro. O teu pai, a tua mãe, não, você vai entender a diferença, porque quando você conhece o mundo, você vai começar a ter amigos. Então, você vai começar a fazer tua network, você vai começar a evoluir lidando com outras pessoas. E é nessa fase que essa base toda bem trabalhada, vai ser questionada. Ela vai... Exatamente. Vai ser questionada ou vai ser fundamental. E você vai passar bem, porque a adolescência é um período muito difícil. Apóstolo, na adolescência, é quando aparecem os transtornos psicóticos. Sim. Ninguém é esquizofrênico ou... ninguém é esquizofrênico. Pode falar. Mais uma vez, lá em Santa Catarina, eu vi no jornal hoje, ontem um adolescente entrou na creche lá com a espada. Foi. Crianças. Exatamente. A adolescência é um período, eu falo assim com os meus clientes, a adolescência é um período muito delicado, porque é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de hormônios, é um turbilhão de novas sensações, de novos contatos, de novas experiências, que se você não tiver estruturado, vai surtar. A esquizofrenia, ela desenvolve, ou seja, ela aflora nessa fase e muitas outras psicoses, muitos outros transtorno de borderline, vai aparecer justamente nessa fase. Por quê? Porque como ela não sabe lidar com outras pessoas, porque não aprendeu, ela surta. Ela não consegue elaborar essas coisas. Não consegue elaborar. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, onde a informação ela vem com muita facilidade. Então, quanto mais informação, quanto mais Netflix, variedade, diversidade e tanta coisa vindo para cá, para Facebook, realmente a criança, se ela não tiver um referencial seguro, um porto seguro para voltar, ela se torna um barco sem nau. Agora, pastora, eu sei que o tempo aqui, você está vendo aí, ele passa muito rápido. E esse assunto é um assunto tão rico que nós poderíamos fazer, assim, ter uma conta no Instagram só para isso. O negócio é muito, é infindável. Mas a minha intenção, de fato, era abrir os olhos de vocês que estão aí assistindo. E eu preciso que vocês entendam que nós denunciamos aqui, nessas últimas lives, 4 papéis. Todos esses 4 papéis, eles são perigosos. E esses 4 papéis vivem dentro de você, com certeza. Mas tem um que ele é o papel mais gritante. Né? Se você quiser descobrir qual é esse papel mais gritante, eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi, baseada numa pesquisa profunda da análise transacional, uma ferramenta online. Eu não planejei de falar isso, não. Isso veio agora. Mas ela está pronta, essa ferramenta. Você digita, você responde algumas perguntas e ela vai dizer qual é a sua pontuação de criança ferida,
Qual é a sua pontuação de criança? Ó, criança ferida, criança mimada. Qual é a sua pontuação de pai crítico? E qual é a sua pontuação de pai protetor? E qual é a sua pontuação do adulto, que é o melhor de todos, que eu vou explicar na próxima live. E também vai vir um vídeo, vai vir uma explicação todinha sobre o que isso representa, essa pontuação. Tem um vídeo dando uma aula sobre tudo isso que nós falamos aqui num vídeo só. E você pode adquirir essa ferramenta. Soltei isso agora. Deus é testemunha que eu não planejei. Mas como eu tenho a ferramenta guardada, é online, se você quiser adquirir, o valor, vou fixar aqui o valor de R$100. Você me procura, apóstolo, eu quero adquirir essa ferramenta. Eu, na mesma hora, mando o link e você vai preencher a ferramenta e ela vai gerar para você a resposta. Se você depois quiser fazer um atendimento para tratar dessa situação, eu vou te avaliar. Se for uma coisa que eu posso tratar como analista transacional, como analista comportamental, até mesmo como coach, como apóstolo, como profeta, eu trato, mas se eu ver que não é da minha área, eu vou encaminhar para a nossa rede de psicólogos para que você possa ser ajudado. Agora, assim, só para a gente partir para os minutos, na verdade o tempo já estourou aqui, mas eu vou te permitir dar essa última palavra, por essa honra que você merece. Mas para a gente finalizar, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, todos nós somos vítimas, mas nos tornamos agressores. E quando a gente fala de criança aqui, irmão, não é para você ficar pensando, meu filho é realmente. Não, é você. Você é essa criança que cresceu e está aí. Nós estamos falando com você, de você. Porque não adianta você botar máscara. Minha esposa fala muito isso no discipulado dela. Não adianta, o novião fala, se tiver despressurização, bota máscara em você primeiro. Depois você pensa no outro, mesmo que seja teu filho. Primeiro você se resolve aí. Primeiro você tem que se resolver. Mas agora sim, a bomba final. Casamento, né? Isso vai para o casamento. Por quê? Porque você falou de uma área do casamento, de que a mulher que teve que aprender a ser forte na infância, sendo criada pela mãe, ela chega no casamento querendo ser a mulher do marido, a dona do marido, a mãe do marido. E geralmente ela vai procurar no namoro um marido bebê, um marido bebezão, um marido mimadão. Por quê? Porque ela se encontra num papel fácil de trabalhar ali, na zona de conforto. E aí chega na igreja, a gente já vai falar logo, é Jezabel e Acabe. Olha só, é Jezabel e Acabe, não é. Tem uma história. E agora tem um outro lado. A outra vertente é quando a menina foi criada muito protegida pelo papai. Papai, eu quero sorvete. Pai dava. Papai, eu quero um lacinho no cabelo. Tudo que o papai dava. Aí chega no dia do casamento, e aí nós vamos finalizar aí, você faz o seu comentário e a gente finaliza. O papai, ele entra pelo corredor da igreja com aquela cena gloriosa, né? O papai entra pelo corredor da igreja levando a filhinha e entrega na mão do rapaz. Isso é muito poderoso. Que gesto isso representa? Quando um pai entrega a filha na mão do rapaz, o que ele está querendo dizer na igreja? Ele está dizendo, eu espero que você dê continuidade ao que eu fiz. Ou seja, eu preparei a minha filha com um modelo de pensamento e de desejos e de vontades e de padrões de personalidade, as quais precisarão ser supridos doravante por você, porque agora eu estou saindo de cena. Então, se aquele rapaz não tiver pronto para poder ser o pai 2.0, além de ser homem, de ser macho, alfa, ele tem que ser pai 2.0, essa menina, agora ela vai se tornar uma órfã no casamento. Por quê? Porque ela foi criada, mimada e protegida, mas agora ela encontrou um homem que fala assim, que é isso, mano? Eu quero creme de cabelo, se vira. Mas meu pai me dava. Eu quero carinho, se vira. Mas meu pai me dava. Então, isso é muito complicado também, né? Então, olha só como é um universo de assuntos que essa conversa pode levar.
E aí a gente vai entrar em outro complexo que Freud vai chamar de complexo de Elettra. Tudo. Eu acho que realmente Freud explica quase tudo. Mas vai ser sofrimento na certa. Vai ser sofrimento na certa para essa mulher que vai esperar isso de um homem. Porque provavelmente, o rapaz também que buscou essa moça dentro aí desses padrões, ele também procurou um referencial. E aí, o que acontece? Quando ele vai para o casamento, e essa mulher, ela não quer ser esposa, mas ela quer ser filha, vai ser aquela mulher que vai ficar atrás do homem direto. É aquela mulher que vai ficar no telefone, ele está online, mas não me ligou. Vai ser aquela mulher que vai dizer assim, poxa, você demorou 10 minutos no teu trajeto de casa até aqui, estava onde? Ela vai ter sempre aquela sensação que tem outra na história, ou que o marido está dando confiança para alguém. É aquela mulher que não vai aceitar ou não vai entender o futebol do marido, porque o homem, ele é ensinado, ele casa, mas ele continua com o ciclo dele de amizades. Sim, claro. Muitos homens casam, mas tem os colegas da faculdade, tem um relacionamento, tem um amigo do trabalho, e dependendo da relação, quando sai do trabalho, sei lá, vai dar uma parada, vai tomar uma cerveja, ou vai fazer um churrasco com os amigos. Isso é natural do universo masculino, porque o universo masculino tem muito mais de fraternidade do que as mulheres. O universo feminino é muito competitivo, mulheres competem entre si. É assim, quando uma mulher encontra outra na rua, ela fala assim, oi, amiga, você tá linda, você emagreceu. A outra fala assim, oi, amiga, eu tô louca, que saudade de você. Você é muito linda. Não, você que é linda. Aí fica aquela paparicação. Aí quando elas saem, uma pensa pra outra assim, falsa. A outra é falsa, gorda. Olha como é que ela tá feia. Mulher, eu sei que é. O homem é o contrário, né? O homem fala assim, fala aí, ô seu otário. Aí, ó, peguei tua irmã, mano. Pô, tá mó gordo, hein? Tá mó barrigão. Careca cada vez mais feio, seu vacilão. Aí chama fala de palavrão pro outro. Aí quando sai, caralho, fechamento aí. Isso aí que é amigo, parceiraço. É o contrário. É por isso também que lá na fase fálica, Freud vai explicar também por que a mulher ela tem uma inveja, né, do homem. Porque é fase fálica por causa do falo, ou seja, por causa do pênis, e essa coisa que o pênis... Mas isso é uma questão que empodera o menino de uma forma diferente. Porque o menino vai ser criado a poder tudo. E a menina, você é menina, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode não sei o quê, você não pode... Prendam suas cabritas que meu bode está solto. Exatamente, exatamente. Aí, essa cabritinha, digamos assim, que vai ser criada ali, né? No cabresto, no arreio, debaixo daquele mimo, debaixo daquela... Não vai desenvolver o emocional dela. E vai ser aquela mulher chata, vai ser aquela mulher rixosa, né? Que a Bíblia fala. Vai ser aquela mulher rixosa que só reclama. Melhor morar numa terra deserta do que viver com uma mulher rixosa e iracunda, diz a palavra. A Bíblia está repleta, gente, vocês aí que estão ouvindo, né? A Bíblia está repleta de orientações para que a gente cuide da nossa saúde mental e emocional. Quando lá se fala em cura interior, cura da alma, quando se fala disso, está se falando de cuidar das emoções. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito e vai dizer que você tem domínio próprio, está dizendo que você precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que saiba usar as suas inteligências e o principal, que se torne cheio do Espírito por isso. Amém. Então, quanto mais equilibrado emocionalmente você for, mais cheio do Espírito você será. Quanto mais você cuidar das suas emoções e quanto mais inteligente emocionalmente você se tornar, Sim. Você manifesta o poder de Deus. Sim.
porque chega de líderes desequilibrados, chega de doutrinas loucas, chega de usos e costumes, meu Deus, que prendem pessoas e vão levar para cativeiros espirituais, emocionais. Tem muito trabalho a ser feito. Com Pastora, certeza. eu quero mais uma vez manifestar minha alegria pela sua presença surpreendente aí, com tanta informação nova, né? Deus tem te levado. Em breve eu vou te fazer uma proposta, hein? Vai orando aí. Amém. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Isso aqui é um exército. Todo mundo que se conecta aqui tem que ter um propósito nesse reino, nesse exército. Com O que nós certeza. estamos construindo é algo que nunca foi construído antes. Todos nós aqui nessas lives, essa pandemia toda, tudo que eu estou fazendo dia após dia não é à toa. Estamos construindo algo grande, poderoso. E cada um de vocês, na sua profissão ou no seu ministério, tem um papel dentro desse projeto, dessa base apostólica. Por isso que não tem nome. É base apostólica. Eu sou apenas um idealizador, alguém que está recebendo uma visão para poder usar essas pedras poderosas que vocês são para glorificar o nome do Papai. Agora, eu te agradeço. E eu quero dizer para vocês, gente, eu estava me planejando de fazer uma live amanhã, de manhã, finalizando tudo, porque eu quero... Essas últimas 3 lives foram explosão de conhecimento sobre esses papéis que tem que ser tratado. E a última live é onde eu vou interpretar a música Pais e Filhos, do Renato Russo, Legião Urbana, e mostrar como ele falou ali sobre vários tipos de crianças que foram se gerando, né? Quando ele diz lá, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Outro diz, eu moro na rua, não tenho ninguém. Aí vem um outro e diz, eu moro em qualquer lugar. Aí tem outro que diz, eu já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Aí vem outro e diz, eu moro com meus pais. Né? Eu moro com os meus pais. Só que ele vai explicando essas dinâmicas dentro da música. Eu acho que o Renato Russo ele sabia mais de Freud do que parece, né? Mas no final ele dá, na própria música, eu acho que ele foi usado de certa forma por Deus. Ele dá alguns antídotos, né? E um deles é você não culpar os seus pais, você achar o seu papel. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. Então, Falou muito, né? São crianças. Falou bastante. Ele falou dos papéis transacionais aí. Então, mas eu quero explicar desde o começo. O que é estátuas e cofres e paredes pintadas? Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Está falando de uma criança rica. Estátuas e cofres? Qual é a casa que tem estátuas e cofres e paredes pintadas? A casa de uma criança rica. A criança acorda, está vendo uma gritaria, a mãe se jogou da janela do 5º andar. Só estou dando spoiler para deixar vocês aguçados. A mãe se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil. Já quero assistir. Aí o que acontece? A criança desesperada pedindo ajuda para alguém, falando, nada é fácil de entender. Aí alguém olha para a criança e diz assim, dorme agora. É só o vento lá fora. Quer dizer, né? Não aconteceu nada não, só tua mãe só morreu. Só se suicidou porque teu marido batia nela. Nada demais, segue a vida aí. Já começa ali nessa paulada, nessa pegada música. Entendeu? Aí depois entra. Então a coisa é muito séria. E nós somos frutos de uma história, todos nós. Aceite a tua história, não fica choramingando a sua história. Eu não tive pai, eu tive que criar... Eu vi gente comentando, eu tive que criar meus irmãos. Irmão, não pega o lado ruim disso, não vire uma criança ferida, uma criança rejeitada, uma criança mimada. Não! Pega isso e fala assim, que tipo de adulto? Adulto, essa é a palavra. Eu tenho que deixar esse spoiler porque eu não sei como eu vou fazer a próxima live. Porque eu pensei que eu ia viajar só amanhã. Que eu descobri agora que eu vou viajar hoje para amanhã, 7 da manhã, eu tenho que estar dentro do avião. Então eu tenho que viajar hoje. Então não sei quando vai ser a live final, estou deixando esse spoiler aqui. Você tem que descobrir, não é qual é o teu lado. Aliás, você tem que descobrir quais são os seus papéis predominantes. Se você quiser adquirir essa ferramenta, é R$100, vale a pena. Na mesma hora você preenche e já recebe o resultado no seu e-mail. Mas, acima de tudo, você precisa saber se
posicionar num papel que não é nenhum desses quatro, mas é o papel do meio, é o adulto. Eu agora sou adulto. E eu posso olhar para toda essa situação como um filme. E não como uma dor. E não como um sentimento. Eu posso olhar para a minha história como um filme e olhar para esse filme e descobrir o que eu posso fazer desse filme para que eu me torne um grande herói desse filme. Porque Exatamente. porque esse filme teve... Todo bom filme ele é constituído de tragédias e dramas e situações e aventuras, mas no final sempre tem que terminar com um grande herói. Né? Eu indico para vocês, eu vou finalizar agora, eu já era para ter finalizado, fico prometendo, não cumpro, né? Mas eu costumo ser um homem de palavra. Mas eu indico para vocês que vocês assistam novamente Karate Kid 1 e 2, aquele antigo do Daniel San. Assistam e depois maratonem a série Cobra Kai, que está na Netflix. Mas primeiro assistam novamente o Daniel San lá pequenininho, para vocês lembrarem de tudo, da história. Cara, não precisa assistir o 3 e o 4 não, porque está fora do foco por enquanto. Assista Karate Kid 1, 2, que você vai ver aquela rivalidade do Daniel San com o Johnny, que é o menino loirinho, e com o outro chinês. E agora, no Cobra Kai, você vai ver o que eles se tornaram. E é impressionante a psicologia desse seriado Cobra Kai, que mostra eles adultos, o que eles se tornaram. E o que eles se tornaram, o que eles estão gerando em outras crianças. Que eles abriram cada um o dojo deles, né, para treinar, e eles estão transferindo para outros aquilo que eles se tornaram. E só dá ruim. Agora, graças a Deus, no final da temporada 3 deu uma melhoradinha, mas assistam Karate Kid 1 e 2. Isso é uma receita de remédio que eu estou dando para vocês aqui. Assistam Karate Kid 1 e 2 e depois assistam Cobra Kai. E não escolham nenhum papel. Ah, eu sou o Daniel San, eu sou o Johnny, eu sou o general, o chefão. Não, você é todos eles. E você não é nenhum. Amém? Pastor, Ok. obrigado. Desculpe tantas interrupções. Eu fico extremamente emocionado com esse tipo de conteúdo. Imagine, a live é sua. É a sua Nossa. live. Eu espero aí ter colaborado, eu espero ter atendido, poder. O tempo é curto para a gente falar de algo tão complexo. Ia precisar de um seminário, eu acho, né? De uma roda de debate, para a gente poder. E o senhor tem influência também para isso, mas o mais importante, você aí, irmão, irmã, que está acompanhando aí a live, é que você entenda que estamos falando de nós mesmos. Yes. Estamos falando das dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas que nós somos e das necessidades que nós temos e de como a gente tem que mudar o nosso olhar para isso e de como nós temos que interagir dentro dessas questões e precisamos tratá-las, até mesmo para sermos segundo a palavra. Amém. Ok? Cheios do Espírito e equilibrados. Quero agradecer, apóstolo, a oportunidade, deixar aqui de público o convite para o senhor participar do meu programa de rádio, programa Livremente, com a doutora Rose Cabral. Vamos falar de mente e espiritualidade. E aí o senhor vai ter a oportunidade de trazer aí para a rádio esse compêndio aí, esse teu parecer e aplicar isso tudo dentro dessa maturidade espiritual que, no fundo, a gente vai buscar. Amém. Eu quero, se o senhor me permitir, eu quero deixar um convite para o meu programa de hoje, na Rádio Contemporânea. Nós vamos tratar com uma psicóloga também sobre inteligência emocional na infância. Veio bem a calhar para tu ver como o universo colabora e ele une, né, propósitos. Sim. Então, a live de hoje, a sua live nesses 3 dias, falando de criança interior, ela funde bastante com o assunto que nós vamos tratar no programa. Então, quem quiser ouvir, tá bom? Acesse o site Rádio Contemporânea 990.com.br às 9 horas e nós vamos estar tratando disso aí, tá bom?
E Amém. depois, quem quiser ver a gravação, ver o conteúdo, porque os programas ficam gravados, é só acessar as minhas redes sociais. Nas redes sociais está como doutora Rose Cabral. Obrigada. Amém, gente. Tá dito, muito obrigado. E lembrando, quem quiser fazer a ferramenta dos estados de ego para saber qual é o seu papel predominante, o que você precisa fazer para ajustá-lo, é só me chamar no WhatsApp, meu link está em algum lugar, quem não é acessível não é merecido, e faz um Pix para mim, um DOC, um TED, R$ 100 apenas, e você vai receber um vídeo e a ferramenta online que você preenche as perguntas e ele vai dizer se você é criança demais, se você é protetor demais, e vai ser muito bom, vai ser muito legal, está à sua disposição. Obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau. Obrigada, Deus abençoe. Tchau.